Então, hoje, nós vamos dar sequência aí na posse, na nossa aula 4, e vamos ver a questão dos efeitos da posse. A posse, já sabem o conceito, já sabem a classificação e a distinção para a própria detenção. Nos efeitos da posse, o Brasil ele acabou adotando a corrente que a gente chama de corrente pluralista. Por que pluralista? Porque ela admite vários efeitos quanto à posse. Eu elenquei os 3 aí, que são descritos de forma majoritária. Então, a posse ela pode gerar efeito quanto aos frutos, quanto à colheita de frutos, quanto às benfeitorias e à responsabilidade civil. Há doutrinador que inclui aqui o efeito quanto à defesa da posse. Então, poderia, entre aspas, a gente colocar aqui a defesa da posse como um quarto efeito, mas eu gosto mais de trabalhar separado. Tá? Então, ambos estão corretos, mas o mais clássico que a gente tem é esse. A posse gera efeitos quanto aos frutos, quanto às benfeitorias e quanto à responsabilidade civil. Os meios de posse, os meios de defesa da posse, nós vamos estudar numa aula à parte, não como efeito, mas tendo ciência que é um ponto muito importante da matéria, os meios de defesa. As ações possessórias, a diferença das possessórias para as petitórias, tá? Mas hoje vamos tratar só dos efeitos. Para fazer a correta resposta, a correta identificação de um efeito na posse, vocês têm que retomar aquela ideia da classificação de boa-fé ou má-fé. Então, obrigatoriamente, para saber o efeito da posse, qualquer que seja os 3 efeitos aqui, temos que saber a classificação, se de boa ou se de má-fé. Para relembrar brevemente, a posse de boa-fé é a daquele sujeito que ignora os vícios. Ignorar os vícios é porque ele não tem conhecimento. Pode existir o vício, mas aí, quanto à existência ou inexistência deste, a gente trata de posse justa ou posse injusta. A injusta, pelos 3 clássicos vícios lá: violência, clandestinidade e precariedade. Se ela não tem vício, ela é justa. Agora, se eu sei ou se eu não sei do vício, aí é quanto à minha boa-fé subjetiva, aí é a classificação se o possuidor tem boa-fé ou se ele tem má-fé. Tem boa-fé o possuidor que não sabe que existe vício. Nós vimos isso. Segunda hipótese, que tem boa-fé o possuidor, quando ele tem um justo título. Ao ter um justo título, presume em favor do possuidor a boa-fé. Existe uma presunção relativa, uma presunção iuris tantum de boa-fé. Né? E aí o justo título é o que define o enunciado 86 da Jornada de Direito Civil, qualquer documento que, em tese, transmitiria propriedade, transmitiria domínio, se não tivesse um vício nesse documento. Contrato de gaveta, contrato de compra e venda, não feito por escritura pública, contrato de doação sem o representante legal, num caso de incapacidade, tudo isso são justos títulos. São documentos que têm um vício. Se não fosse o vício, transmitiria propriedade da coisa, do bem. Então, esses, só para lembrar, são os casos de ser considerado possuidor de boa-fé. E a má-fé, é óbvio que é quando o sujeito sabe do vício. Vamos imaginar, o próprio esbulhador, o próprio sujeito que esbulhou uma fazenda. O esbulhador tem má-fé. Né? Ele não pode querer dizer que tem um justo título em favor dele. Não existe um contrato, um documento que permite o esbulho. Não existe isso. Não existe ele dizer que ignora o vício. Ele entrou chutando a fazenda, ele entrou de forma clandestina, ele não quer devolver a fazenda depois de um arrendamento rural. São hipóteses, exemplos de posse, né? Que a gente tem aí precária. Essas 2 últimas são posses precárias, porque ele não faz a restituição fim do contrato.
Então, para entender fruto, a primeira coisa que vocês têm que fazer na situação concreta é identificar. Pegou um caso concreto que vai tratar dos frutos, primeira coisa que vocês vão pesquisar, saber, é se existe boa ou se existe má fé. É a primeira etapa. Aqui tem que analisar por etapas. Tá? Então, a primeira etapa é essa. A segunda etapa é vocês identificarem qual é efeito. Se trata de fruto, se trata de benfeitoria ou de responsabilidade civil. É fácil porque o caso vai indicar. Né? Quanto aos frutos, que é o primeiro efeito que a gente tem. Vocês já viram frutos. Fruto já foi objeto de direito civil parte geral, direito civil 1. Mas vamos só relembrar aqui. O fruto, ele nada mais é do que um acessório da coisa. Né? Tanto é que existe lá o princípio da gravitação jurídica. Se a coisa principal perece, o fruto idem. Então, ele depende da existência de uma coisa principal. E ele é algo que é produzido de forma periódica. O próprio nome indica fruto. Um exemplo de fruto é uma própria fruta, uma maçã. Né? O pé de maçã, a macieira em si, é a coisa principal. As maçãs que são geradas pela macieira é um fruto natural. Então, as maçãs seriam um exemplo de fruto. São coisas móveis, no caso, né? Que são produzidas, são renovadas e mantém intacta a substância da árvore. Ao nascer maçã e colher a maçã, eu não estou fazendo a destruição da árvore. Tá? Ele é renovado. Haverá a renovação. Aí nós temos as classificações dos frutos. Ele pode ser natural, industrial ou um fruto civil. Fruto natural é o que não depende da atuação humana. A atuação humana não é a principal. Então, seria justamente as frutas, as crias dos animais, seriam decorrentes de casos ou situações naturais. Pensem nas árvores, pensem nos animais. São frutos naturais. Os industriais são aqueles que são produzidos decorrente de uma atividade industrial ou comercial. Então, no industrial existe atuação humana, né? Uma fábrica de carros, uma Volkswagen. O carro não sai da fábrica sem ter um engenheiro, sem ter o projeto, sem ter bolado, sem ter colocado a questão da máquina para funcionar. São todos frutos industriais. O industrial, ele exige atuação humana. Sem atuação humana, não existe o fruto industrial. É o oposto do natural. Mas as questões nunca cobram fruto industrial. Porque se for cobrar fruto industrial, vai confundir um pouco lá com direito empresarial. O direito empresarial que vai preocupar mais com essas situações de bens, de produção, ou até direito do trabalho. Direito civil, em regra, vai tratar de fruto natural ou fruto civil. Fruto civil, o maior exemplo aqui, com certeza cai, são os aluguéis. Tá? Aluguéis ou aluguéis, né? Os aluguéis, eles são frutos civis, porque são prestações periódicas ou prestações sucessivas em dinheiro. No caso, até complementei aqui no material para vocês, essas prestações, elas são decorrentes da concessão, do uso e o gozo da coisa. É o próprio caso da locação. É o próprio caso de um arrendamento. Locação e arrendamento pressupõe pagamento em quantia. Locação é bem óbvio visualizar. Tá? Então, na locação, eu estou cedendo, eu como locador, para o locatário usar da coisa. Já sabem isso. Por vezes, usar e fruir. Usar e gozar. E, como consequência dessa cessão, eu tenho o pagamento de um aluguel. Esse aluguel é um fruto civil. A coisa principal não é o aluguel. A coisa principal é a casa que eu aluguei. Essa casa me gera um fruto. Me gera um fruto civil. Tá? Então, a maioria das questões vai trazer exemplos de frutos civis
ou frutos industriais. Ou frutos naturais. Outro exemplo de fruto civil, aplicações financeiras. Além das aplicações financeiras, os juros de uma poupança, deposito lá de poupança R$1.000. R$1.000 é a coisa principal. O que gera lá aquela mixaria de juro por mês é o fruto. Os 1.000 está me gerando um fruto de 1 centavo. Algo assim, né? Então, esses casos a gente analisa como frutos civis. É tudo que está afetando, que está atrelado a pagamentos, a dinheiros, prestações recorrentes, prestações sucessivas, aplicações, juros, aluguéis, arrendamento. Outro ponto ainda nos frutos. O Código Civil, ele separa quando que esses frutos são denominados de colhidos e percebidos. Ou, como a gente pode chamar também, quando o fruto é destacado da coisa principal. Quando que existe o destaque da coisa principal? Aí a gente tem uma regra para os frutos naturais e industriais e uma regra para os frutos civis. A regra para os frutos naturais e industriais. Eles são considerados colhidos e percebidos, ou seja, são destacados. Então, logo, eles são o quê? Separados da coisa principal. O carro saiu da fábrica. Retirei a maçã da macieira. Esses frutos estão o quê? Colhidos e percebidos. Houve a colheita dele. No natural é muito fácil visualizar isso, né? O fruto natural, ele é colhido quando ele é separado. A colheita da soja, a colheita do arroz, tudo são frutos. Já os frutos civis, eu não posso falar em colher com as minhas mãos, em pegar o fruto, em retirar ele. Eu falo que o fruto civil, ele é percebido dia por dia. Por quê? Quando que me gera lá o juro na poupança? Para poder incrementar minha poupança? É uma data específica, a data do depósito. Os R$1.000 que eu depositei dia 10 de abril. Todo mês, no dia 10, vai haver o juro, o rendimento. Quando eu falo do aluguel, até o 5º dia útil do mês subsequente, também, eu vou ter a colheita dia por dia. Geralmente no dia, óbvio que é fixado, que há a fixação. Tá? Então, uma diferença boba, mas que em questões objetivas às vezes coloca-se, é essa diferença. Fruto natural e industrial, uma regra. Ele é colhido e percebido com a separação da coisa, com a separação do fruto da coisa principal. Fruto civil, ele é colhido e percebido dia por dia, porque existe uma data de vencimento. É mais ou menos o que está, não desse jeito, no 1215 do Código Civil. Tá? Então, uma observação importante é essa. Por quê? A definição do que é fruto e a classificação dos frutos não é objeto de direito real. Tá? Por quê? O direito real pressupõe que já conhecem esses institutos. O que eu fiz aqui foi só dar uma relembrada aí. Tá? Mas o que é cobrado em direitos reais é além do que está aqui. É o que eu vou começar a explicar agora. Então, pode ser cobrado em direitos reais essa disposição do 1215, de quando que ele é colhido e percebido, essa diferença, e aí não pode, como vai, eu tenho certeza, ser cobrada as regras. Porque aí sim você trabalha com o direito das coisas. Tá? Então, para analisar o fruto, se o possuidor tem ou não tem direito ao fruto, primeira coisa que eu falei que tem que fazer, saber se existe boa-fé ou se existe má-fé. É a primeira identificação. Visualizou que existe boa-fé. O possuidor tem boa-fé. Quais são os direitos dele? Ele tem direito aos frutos percebidos. Ou seja, o fruto que estava pronto para colher,
o possuidor de boa-fé tem direito? Tem dever de restituir os frutos pendentes. Por quê? Fruto pendente é aquele fruto que ainda está verde. Se ele está verde, não me gera o direito de colheita. E tem o dever de restituir os que são colhidos antes do momento. Eu vi o fruto verde, fui lá e colhi antes. Exemplo, tá? Então, nesse exemplo, a gente encaixa todas essas hipóteses. Pensem lá na locação, a locação de um imóvel, e existe lá o tal do pé da mangueira. Existe a mangueira lá. A mangueira vai gerar fruto, vai gerar um fruto natural. Enquanto dura o contrato de locação, é óbvio que a posse é de boa-fé. O locatário é possuidor de boa-fé enquanto vigente contrato de locação. Se ele é possuidor de boa-fé, para o 1214, ele tem direito a quê? A colher as mangas. A colher as mangas que estão prontas para ser colhidas. A manga está madura. Contrato de locação entre janeiro e outubro. A manga está madura em março. Ele pode colher? Claro, em março ele tem boa-fé. Fruto colhido, percebido. Tendo o fim do contrato de locação, ele tem dever de quê? Devolver o imóvel com as mangas que estão lá verdes. Ele não pode causar uma destruição. Então, as mangas verdes são o quê? Pendentes de colheita. Se o contrato finaliza em outubro e essas mangas só estão prontas, só estão maduras em dezembro, por óbvio que em dezembro a posse está consolidada na pessoa do proprietário. Então, esses frutos pendentes são do proprietário, que é no caso o locador. E se ele colher antes, ou seja, ele devolve o imóvel e verifica que ele colheu os frutos verdes, ele tem o dever de restituição. Ele tem que devolver, tá? Sem prejuízo de eventual perdas e danos. Vai que ele causou uma destruição na lavoura, colocando num patamar maior do que só um pé de manga, né? Se a gente pensar aí, uma colheita de soja, uma produção de feijão, grandes latifúndios de terra, porque pode ser imóvel urbano ou imóvel rural. Tá? Pouco importa aqui a destinação ou a classificação do imóvel. Então, visualizou possuidor de boa-fé. A lógica é, se ele tem boa-fé, ele tem direito ao que ele pode colher. O que ele pode colher? Os frutos que estão maduros na época para ele. O exemplo que eu dei aqui é de fruto natural. É a mesma coisa se eu falar do industrial, se eu falar do fruto civil, se eu falar de um aluguel. Tá? O sujeito foi concedido em favor dele que ele recebesse o aluguel. Ele tem direito a qual aluguel? O aluguel enquanto dura o contrato, é óbvio. Tá? Depois, com o fim do contrato, ele não pode ir lá e cobrar o aluguel do sujeito que concedeu em favor dele, porque não é mais dele. São os frutos pendentes. E se ele correu antes e pegou o aluguel antes do prazo? Vencia dia 5, ele foi lá dia 31 do mês anterior. Ele tem o dever de restituição. Foi um fruto colhido com antecipação. Então a lógica aqui é a mesma. Fruto natural, civil, industrial, a ideia é a mesma. Possuidor de boa-fé só tem direito aos frutos percebidos e dever de restituir os pendentes e os colhidos antes do momento, ou como coloca no artigo, colhidos com antecipação. Porém, vem um detalhe, tá? Ele tem um direito, que são um outro direito, né? Que ele tem dos percebidos, mas ele ainda tem o direito de ter deduzida as despesas com produção e custeio. Esse exemplo que está aí mesmo no material. Se essas mangas, as mangas percebidas, não resta dúvida que é dele. No que tange às mangas pendentes, provavelmente, vamos imaginar, que foi ele que gastou para semear. Foi ele que gastou para regar essa planta. Ele gastou com a conta de água. O
que ele pode cobrar do locador? A despesa por ter gastado com esse fruto. Então, as despesas de produção, por ele ter produzido a coisa, seja o plantio ou de manutenção da coisa, ele pode cobrar porque ele tem boa fé. O que ele não pode é colher, né? Só pode colher o que é da alçada dele, digamos assim, o que é percebido. Os demais frutos sem direito à colheita. Mas ele tem deduzida as despesas com produção e custeio. Não esquecer isso. Tá? Então, esse é o possuidor de boa-fé, a regra, ou regras, né, para a questão dos frutos. Se ele tiver de má-fé, aí vocês têm que aplicar o 1216. Na posse de má-fé, pensem lá, eu não falo mais de locação, eu não falo mais de contrato. Ou eu posso falar de locação depois de acabar ela. Tá? Passado o período da locação, ele não devolve o imóvel, mesmo notificado. Mas vamos trabalhar um caso mais fácil de visualizar aqui. Seria um caso de esbulho. O sujeito esbulhou, invadiu uma propriedade. E aí invadiu e começou a colher frutos. Começou a colher a produção de soja. Quando ele se vê surpreendido com a reintegração de posse ou com a ação reivindicatória para devolver o bem, ele pode cobrar algum fruto? Não, ele tem o dever de restituir todos os frutos. Tá? Então, o possuidor de má-fé, ele responde por todos os frutos. Frutos esses colhidos, percebidos e ainda aqueles que ele deixou de perceber e pereceram. São os frutos que ele acabou não cuidando. E aí apodreceu no pé, por exemplo. Estava no momento de colher a soja, ele não colheu. Ele deixou lá. Culpa dele. Então ele tem o dever. Mas ainda que ele colhesse, não seria dele. O possuidor de má-fé, então, ele tem uma regra mais simples. Qual que é? Responder por todos os frutos. Não importa se colhidos, se estava maduro para ele no momento, não importa se percebido, tá? Não importa se pereceu por culpa dele. E aí o exemplo, eu só mudei, que a gente tem que mudar. Ó. Eu tirei o contrato de locação, senão eu falaria de boa-fé, e coloquei a invasão, que é um esbulho. A invasão de um imóvel, e esse invasor, classificado como possuidor de má-fé, ele colhe as mangas do pé de manga. Esses frutos colhidos, ele tem que indenizar, não é dele. Se ele deixar de colher e os frutos estragarem, ele também tem o dever de restituir. Então, ele sempre tem o dever de restituir. Ele vai ter um direito, que é o mesmo direito que nós vimos aqui anteriormente, tá? Que são as despesas de produção e custeio. Então, muito cuidado, porque em várias questões, de concurso principalmente, coloca lá que o possuidor de má-fé não tem direitos, porque ele tem má-fé. O possuidor de má-fé não pode ter o fruto, não tem direito a nada. Errado. Ele tem direito às despesas de produção e custeio. Então, se aquela plantação de soja foi plantada ou foi cuidada pelo esbulhador, ele vai poder cobrar. Eu entro com a reintegração de posse contra ele, mas ele, em via de defesa, em contestação, o que ele vai alegar? Ele vai querer uma indenização. Ele pode pedir a indenização do fruto, dizer que a soja é dele? Não, não pode. Nós já vimos. Ele tem o dever de entregar tudo. Mas ele pode pedir o quê? Ele pode pedir a despesa que ele teve para a produção e para o custeio dessa lavoura de soja. É o direito que ele vai ter. A ideia do Código Civil aqui não é punir o possuidor de má-fé com outra má-fé. Eu trato o possuidor de má-fé com boa-fé. A ideia é essa. Ainda que eu não concorde, ninguém vai perguntar se a gente concorda ou não. Vai ser colocado o conflito lá para vocês analisarem. Tá? João invade a casa e aí começou a colher isso, começou a colher aquilo.
ao restituir o imóvel, João é obrigado ou não é obrigado a devolver? Fruto X, fruto Y. Aí as perguntas que vão ser feitas. Ele é obrigado a devolver tudo. Segunda pergunta, João tem direito a alguma coisa quanto aos frutos? João tem direito apenas à despesa de produção e custeio, ainda que seja um possuidor de má-fé. Essa é a resposta. Tá? Por quê? Porque o possuidor de má-fé tem em favor dele esse direito de ressarcimento de despesas. Não esqueça esse final, até sublinhei no material, porque muitas vezes erra. Questão de marcar principalmente. Marca lá de plano. Possuidor de má-fé não tem direito algum quanto aos frutos. Quanto ao fruto exatamente não, mas ele tem as despesas que ele gastou. Então não esquecer dessa previsão. Tá? Mas quanto ao fruto em si, nada dele. Não pode colher. Ah, mas nem o que estava maduro? Não. Ah, então como é que ele ia fazer? Não é isso que a gente está analisando. Ah, ele esbulhou, ele vai colher as mangas, vai colher a soja e vai ligar para o sujeito que ele esbulhou para devolver, maduro? Claro que não vai. Aí é uma ação possessória que vai discutir efeito indenizatório. Então vai ter dentro de uma posse uma discussão de direito obrigacional, que é quanto aos frutos. Tá? Então a situação seria essa, para analisar os frutos, identificar se é boa, se é má fé, depois identificar a classificação, porque se for perguntado o momento da percepção, é a 1215. Se não for perguntado, não faz tanta diferença. E, obrigatoriamente, colocar nessa regra correta. Possuidor de boa-fé 1214, possuidor de má-fé 1216. Com essas consequências aí. Em ambos os casos, eles têm direitos. A diferença é que na má-fé não existe direito quanto ao fruto. Existe direito quanto ao que ele gastou para cuidar do fruto, digamos assim. Tá? Estou explicando de uma outra maneira, mas não está escrito assim não. Ele gastou com o que ele cuidou do fruto, dos frutos. A ideia seria essa. Existe... Professor, Thiago? Oi, pedi para deixar a pergunta no final, por favor. Só para a gente dar sequência. Tá bom? Ok. Tá? Ok. Anota, se quiser pôr no chat ou me falar depois, só para não... Mas vamos só segurar um pouquinho para ficar mais claro, tá? Segundo efeito que a gente pode ter é quanto às benfeitorias. As benfeitorias também já foram vistas, e aqui tem que saber a classificação. O fruto nem sempre vai ser necessário. Agora, a benfeitoria tem que relembrar. O que é a benfeitoria necessária, útil e voluptuária? Tá? Para saber corretamente qual é a classificação da benfeitoria, vocês têm que pensar no objetivo da coisa, na ideia com que aquilo foi feito. Se aquela construção, se aquela situação de bem, pode ser móvel ou imóvel, foi inserida, foi introduzida para conservar a coisa principal, a gente fala na benfeitoria necessária. Né? A reforma de um telhado, igual está na imagem, a reforma de uma tubulação, a reforma de cabos, de vigas e etc. O objetivo da necessária tem que ser conservação. Essa é a palavra dela. Né? Isso aí vocês já sabem. Benfeitoria necessária, ela apenas conserva o bem. Se ela não for feita, corre o risco do bem perecer. Corre o risco do bem não existir mais. Já a benfeitoria útil, ela aumenta a utilização da coisa. Ela facilita o uso. Não no sentido de mera comodidade. Ela aumenta e facilita o uso no sentido de facilidade, mas não por mero deleite. A gente falaria da voluptuária. Tá? Então, a útil, em alguns casos, pode ser que a classificação, em primeiro plano, fique uma dúvida ali, se ela é útil ou se ela é voluptuária. Aí vocês têm que olhar o objetivo com que ela foi feita. Tanto é que o exemplo que eu coloquei aí
na útil é justamente uma piscina. Ah, mas piscina é benfeitoria voluptuária. Nem sempre. A piscina na minha casa ela é voluptuária. Se eu sou dono, se eu sou possuidor de uma escola de hidroginástica, ela é útil. Ela incrementa o negócio. Ela facilita melhor o uso. A garagem é uma benfeitoria útil. A colocação de grade de janela, em regra, benfeitoria útil. Não estou fazendo para embelezar. Tá? A abertura de uma janela, a abertura de uma outra porta, todas essas situações são benfeitorias úteis. E a voluptuária, que é só para embelezar. A voluptuária, ela não conserva o bem e ela também não está facilitando o uso. Ela está deixando mais bonito. Tá? Ela embeleza o cômodo. Exemplo aí, um chafariz, uma piscina na casa de uma pessoa, uma piscina na área de lazer, e como está na imagem aí, um jardim de inverno. Quanto será que a pessoa não gastou para fazer aquilo ali? Aquilo ali, óbvio que é voluptuário. A ideia daqueles ornamentos ali não é para conservar, não é para dar melhor utilidade, é apenas para deixar mais bonito. Tá? Então, para fazer a correta distinção da benfeitoria, tem que lembrar da classificação, porque a classificação muda as hipóteses de indenização ou não, ainda que dentro da má-fé ou da boa-fé. Tá? Então, primeira coisa, relembrar essa classificação. Depois, a gente entra na primeira regra, possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé, no que tange as benfeitorias, ele tem, para o Código Civil, tá? A locação é diferente. Então, como está aí, 1219 é só para os contratos civis. Comodato, depósito, usufruto, mútuo, etc, etc. Contratos do Código Civil. Então, esse artigo é para contratos civis. A indenização, ela vai ser sempre das duas primeiras, as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis. Então, possuidor de boa-fé, ao sair do imóvel, ele pode, em regra, é sempre em regra, né? Nunca é sempre, ele pode, em regra, cobrar as benfeitorias necessárias e úteis. Se ele não for pago, ele pode reter a coisa. Mais para frente eu vou falar melhor disso. Por enquanto, só isso. Ele vai o quê? Reter a coisa, na negativa da indenização. E ele pode, de forma espontânea, ser indenizado pela benfeitoria voluptuária. Eu não gosto de colocar no material ou explicar que ele não tem direito à voluptuária. Porque se eu falo que ele não tem direito, é uma negativa absoluta, né? Então eu prefiro falar que é voluntária essa indenização. Ele não pode cobrar, mas ele pode receber. Aí vai da outra parte. Ah, mas a outra parte não vai querer pagar. Não sei, se quiser, tá? Então, assim, a gente analisa pelo ponto de vista de ambas as partes aqui. A voluptuária pode haver a indenização. Se ele não for indenizado pela voluptuária, que é uma opção da pessoa que vai pagar, ele pode levantar a benfeitoria. Ou seja, ele pode ir lá e retirar esse monte de coisa aí do jardim. Ah, essa estátua, sei lá o que tem aí, essas coisas aí. Por quê? Porque ele tem a faculdade de retirada da coisa. Agora, se a benfeitoria voluptuária causar prejuízo ao bem principal, ele não pode retirar. Aí ele perde. Aí o outro não vai querer indenizar e ele também não vai poder tirar. Então, vai acabar ficando, tá? Vamos imaginar que é uma piscina que vai causar uma tremenda infiltração no imóvel. Vai atrapalhar a estrutura do imóvel, a retirada dela. Ele não vai poder tirar. Ele vai poder receber indenização se a outra parte quiser pagar. Se a outra parte for esperta, vai falar que não paga. Você sabe que não vai poder tirar, né? Mas aí é faculdade das partes. Então, existe na posse de boa-fé o direito às úteis e necessárias e a possibilidade de receber a voluptuária. Mas é possibilidade porque ele não pode
cobrar. Então, tecnicamente, o direito dele é quanto às úteis e necessárias. Outra observação importante. Na hora de indenizar esse possuidor, eu tenho que indenizar pelo valor atual da benfeitoria. Tem que ser o valor de hoje, não o valor da construção. Então, se a garagem, para construir, ele gastou R$ 5.000 há 3 anos atrás, e hoje, fim do contrato de comodato, ela vale R$ 8.000, eu tenho que pagar R$ 8.000. É o valor atual da benfeitoria. Aqui não existe opção. Então, se eu não pago, ele me cobra judicialmente com base no valor atual, não o valor de custo. Valor sempre atual, porque ele tem o quê? Boa fé. Aí um exemplo aí, já falei alguns, mas vamos falar dele que está no material. Existindo aí um contrato de comodato, o comodatário ele é indenizado pela reforma do telhado, porque a reforma do telhado nós vamos considerar, é óbvio que ela é benfeitoria necessária. Ele é indenizado, deve ser indenizado pela grade da janela, que é considerada benfeitoria útil, e ele pode levantar o chafariz construído. Ele pode, porque é voluptuária. Mas não gera para ele o direito de levantar uma piscina construída se a sua retirada causar prejuízo ao bem principal. Aqui estou trabalhando com a hipótese de que ela vai causar. Tá? Mas se no caso concreto menciona lá, aí o caso tem que ser expresso. A retirada da piscina não compromete a estrutura da coisa principal. Ele pode tirar? Pode. Ele pode fazer o levantamento, porque não causa comprometimento da estrutura da coisa principal. Então, o possuidor de boa-fé, na benfeitoria, tem que vir à mente na hora, benfeitoria útil e necessária. Útil e necessária. E a voluptuária, talvez, se o outro quiser pagar. Daqui a pouco a gente fala da retenção e do levantamento, que tem outras coisas mais específicas. Mas aí vocês já sabem. Quanto às úteis e às necessárias, ele pode reter a coisa, até receber. Quanto à voluptuária, eu não falo em reter, eu falo em levantar, retirar. Ele vai lá e retira a benfeitoria. Ah, não vai me pagar, não? Então eu estou levando embora. A ideia é essa. Até porque é uma benfeitoria de mero deleite, tá? De mera beleza. A ideia é essa. Aí a observação que nós temos é na lei de locações. Por isso que o exemplo que eu dei antes aí para vocês, eu falei do comodato, eu falei de um contrato civil. Poderia ter falado do usufruto, usufruto também caberia o artigo anterior que nós vimos. Agora, na locação não. Na locação nós temos regras específicas que vai mudar o direito quanto à benfeitoria útil. Tá? Então, primeira coisa, benfeitoria necessária é sempre indenizada. A necessária é sempre, tanto para o Código Civil quanto para a Lei de Locações. Independe de autorização. Tá? O locatário não precisa mandar uma carta, não precisa mandar um e-mail para o locador pedindo, não. Pedindo para fazer a reforma no telhado, não. Independentemente de autorização, se ele reformar o telhado, ele pode cobrar indenização pelo que ele fez. E se não for pago, ele pode reter, que é o exercício do direito de retenção. Porém, a diferença na locação, como eu disse, são as benfeitorias úteis. As úteis, ele só vai ser indenizado e só vai poder reter se for autorizada. Então, se ele quiser fazer lá a garagem, ele tem que pedir uma autorização para o locador. Ele solicita. Ele manda uma carta com a R. Hoje em dia, né, manda um e-mail, tudo bem. Mas assim, o mais correto é ele notificar realmente. Tá? Pretendo construir aqui, na vigência da locação, uma garagem. Posso ser autorizado? Se ele for autorizado, ele vai poder cobrar. Aí ele cobra a indenização da garagem que ele fez. Se o locador ficar quieto ou falar não,
e ele fizer, ele não vai receber. Ele vai ficar sem. Tá? Porque a lei fala que a útil depende de autorização. E se ele não for pago, ele só pode reter se houve autorização. Então, a diferença do Código Civil para a locação reside na benfeitoria útil, porque necessita de autorização. Código Civil, nós não mencionamos autorização. Não existe isso. Tá? Claro que pela boa-fé, tá? Não está na lei, mas claro que pela boa-fé, o ideal é consultar sempre. A coisa não é minha. Se eu sou usufrutuário de um apartamento, eu não vou sair construindo fazendo o que eu quero, não. A ideia não é essa, não. A gente está analisando se houver o conflito. Se houver o conflito, a gente aplica a legislação. Se é um conflito com o usufruto, dentro de um usufruto, o usufrutuário, possuidor de boa-fé, contrato civil, vai cobrar as úteis e necessárias, podendo levantar a voluptuária. Se eu mudo usufruto para locação, locatário pode cobrar a necessária, sempre. A útil, desde que ele tenha pedido autorização e tenha sido autorizado. E a voluptuária é a mesma regra. Tá? A voluptuária não muda. Então, o que nós pode então levantar, né, como eu já falei, desde que não comprometa a estrutura da coisa principal. Então, quanto à locação, a diferença reside na benfeitoria útil. É importante essa distinção. Aí tem uma previsão em súmula também, súmula 335 do STJ, que agora eu não vou desdizer o que eu falei, mas eu vou dizer o quê? Que eu posso colocar no contrato de locação uma cláusula renunciando a todas as indenizações de benfeitoria. Dentro da locação ela é válida. Dentro do Código Civil, a gente não tem súmula para isso. Dentro da locação ela é válida. Porque dentro da locação, não que no Código Civil não vigore, mas as legislações analisam de forma diferente. Dentro da locação, vigora autonomia privada da vontade. Usufruto também, mas a análise jurisprudencial desses contratos é diferente. Então, a locação, dada a realidade que nós temos, a situação que encontramos, pode, para os tribunais superiores, haver a renúncia ao direito de indenização de benfeitorias. Pode, desde que conste em contrato. Então, se eu faço o contrato de locação de bem imóvel em benefício do locatário, eu vou querer essa cláusula ou não? Em benefício do locatário? Do locatário, não. Porque eu estou negando o direito dele receber. Tá? Eu estou indo contra quem eu estou defendendo. Agora, se eu estou fazendo o contrato em favor do locador, é claro que eu vou colocar. Né? Eu meto lá uma cláusula oitava. O locador renuncia desde já a toda e qualquer benfeitoria. Acabou. Ele vai assinar tudo, reconhece firma. Quando acabar a locação, ele me cobra judicialmente. Eu apresento o contrato para o juiz. Está aqui. Ah, mas eu assinei sem ler. Não existe isso na locação. Não é igual ao direito do consumidor. Tá? Ah, eu sou um coitado, eu não sei ler direito, não tinha advogado. Eu estou com 100 anos. Não, não consegue. Só vai conseguir desfazer a locação se comprovar um vício no negócio jurídico, por exemplo. Aí eu fiz a locação sob ameaça. Apontou uma arma na minha cabeça. Aí ele me obrigou a assinar. A assinatura não é minha. Só assim. No mais, ainda mais no direito, né, você já sabe, um pé para sair já da faculdade, meras alegações não são acolhidas. Tá? Aí eu assinei o contrato, mas eu não li. Aí eu não vi, eu não entendi. Eu li, mas não entendi. Não existe isso. Ah, mas ele não entende de direito. Não importa. Ninguém, né, vai se valer da própria torpeza para alegar ou deixar de cumprir uma lei ou uma situação. Então, cuidado com essa situação aqui. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias. E renúncia também ao direito de retenção. Tá? Então, ao fazer um contrato de locação, observar as cláusulas com cuidado. E observar as possibilidades de alterar esse contrato. Porque é um contrato de autonomia privada. Eu posso negociar as coisas.
Eu posso colocar ou não colocar. É facultativo. Não é direito real que eu tenho que pôr ou tenho que tirar. Não. A locação ela é obrigacional. Eu posso dizer que ele tem direito ao fruto. Eu posso dizer que aquele fruto que tem lá, aquela plantação de soja, não é do locatário. Eu posso dizer. Por que eu posso dizer? Vai que aquele fruto está pendente de venda, que eu prometi a venda. Tá? É uma plantação de tomate. Enorme. Não sei quantos hectares. Eu sou o latifundiário lá, da propriedade rural. Eu prometi à venda toda a safra de tomate para a empresa que fabrica extrato de tomate. Está prometida a venda. Ah, mas eu aluguei o bem. Aluguei o bem para vocês. Ah, mas eu, pelo Código Civil, tenho direito de colher o fruto. Vocês vão dizer. Não. Ali existe um outro contrato resguardando esse direito. O fruto, ainda que percebido, ele não vai ser seu, ele vai ser meu. Tá? Só para exemplificar, mas aí não é o direito real. Aí eu estou falando tecnicamente do quê? Do direito obrigacional esbarrar no direito real. Às vezes vai. Quando a gente fala na formação do contrato. A formação do contrato, sim. Ela admite, ela aceita discussões. Tá? Segundo período, não sei se vocês viram, mas deve ter visto alguma coisa nesse sentido, né? Tá. Então veja, a matéria, apesar de ser bem avançada, ela vai esbarrar em vários pontos do direito civil. Ela não vai tratar só de coisas, ela não vai tratar só de objetos, ela vai tratar, por vezes, de relações, ela vai tratar de classificação de benfeitoria, o que é um fruto, classificação do fruto, e vai tratar de responsabilidade civil também, classificação de responsabilidade civil, objetiva, subjetiva. Isso é para mostrar justamente a matéria, deixa bem claro que o direito não é uma caixa que a gente abre e resgata. Ah, hoje eu vou falar só de coisas. Não existe. Hoje eu vou falar só de contratos. Errado. Só direito de família. Não tem como estudar o direito assim. Tá? Então, na locação, a gente tem essas previsões aí importantes. Eu acho importante trazer. E, como eu falei, vou falar um pouco mais para frente, do direito de retenção e o direito de levantamento. O direito de retenção, ele pode ser chamado de ius retentionis. Os nomes em latim de novo na nossa matéria, porque eles gostam. E porque é direito romano, né? Então, exercer a retenção é aplicar o ius retentionis. E aí a jurisprudência vai tratar muito com essa nomenclatura, tá? Ao locatário tem direito ao ius retentionis, nessa e nessa situação. Em qual situação existe o ius retentionis? Nós vimos. Em que direito existe, em que classificação existe o direito de reter a benfeitoria? Na posse de boa-fé, quantas necessárias e úteis. Essa é a possibilidade de exercer a retenção. E aí a retenção, ela pode ser exercida de uma primeira maneira, através dos embargos de retenção. Vamos imaginar, eu proponho uma ação de reintegração de posse contra vocês. Nessa ação de reintegração de posse, vocês querem alegar ainda alguma benfeitoria, o direito à indenização de uma benfeitoria. Ao alegar isso, eu vou lá, pode ser, vamos imaginar, em réplica, por exemplo, e digo que não vou pagar, até concordo com o direito, ou fica preclusa a minha discussão, mas eu falo que eu não vou pagar, eu não pago. Vocês vêm e vão opor um embargo de retenção, para o juiz te conceder a faculdade de permanecer no bem até que eu te pague. É temerário. Na prática é difícil fazer isso. Na prática não é aconselhável. Por que na prática não é aconselhável? Porque você tem a possibilidade de propor uma ação de indenização, que é uma ação autônoma. Deixa para discutir separado. Pensa só. Se a matéria, falando de forma sincera aqui, se a matéria ela já é complexa, discutir a posse, imagina ficar discutindo a posse, o efeito do fruto e a retenção. Discutir tudo. Tá? Nem o juiz consegue mais aplicar. Aquele processo fica uma situação
extremamente enorme e complexa. Não são análises simples de serem feitas, não. Até porque cada parte alega o que lhe convém. Então, não é na prática, tá? Mas em questão de prova, claro que essas possibilidades são completamente viáveis. Oposição de embargo de retenção para pedir a proteção para reter o bem ou propor ação autônoma. Então, propôs a reintegração de posse ou notificou para sair. Houve a notificação para a saída do imóvel. Na notificação, eu falo, mas eu fiz benfeitoria, você vai me pagar? Vocês falam, não, mas é necessária. Não, não vou pagar. Eu falo, então tá, estou indo embora. No dia seguinte, no mesmo dia, eu proponho a ação de indenização, cobrando o quê? O valor da benfeitoria. É uma ação indenizatória, é ação de direito obrigacional, discutindo pontos de direito real. Não é ação de direito real. Não é ação possessória. É ação obrigacional fundada no direito real. Então vejam as situações que podem ser geradas na disciplina. Ela esbarra muitas vezes no direito obrigacional. Aqui é um exemplo. Então ele cobra a indenização de forma autônoma. Ele cobra de forma autônoma se ele não quiser, se ele não for se valer do direito de reter. E aí o mais aconselhável para a prática é cobrar de forma autônoma. Até sob pena de quê? De configurar uma posse depois de má-fé. Tá? Então a ideia é que se evite essa retenção, principalmente de forma injustificada. Por isso que o ideal seria opor o embargo de retenção, tá? Para poder tentar ter a segurança ali. Mas, na prática, é muito complicado. E existe também o ius tolendi, que é a possibilidade de levantamento. Quando cabe o tolendi? Tolendi só cabe ao possuidor de boa-fé, no caso da benfeitoria voluptuária. Enquanto ius retentionis cabe para benfeitorias úteis e necessárias, e os tolendi cabe para as benfeitorias voluptuárias. E ele trata do levantamento da benfeitoria. É aquele lá, ó, vamos voltar aqui. Eu pergunto, vai pagar pela construção do chafariz? Vai pagar pela construção do jardim de inverno? Não, não vou pagar. Ok, é opção sua, então eu vou levantar. Eu vou exercer o meu ius tolendi, com uma condição, né? Desde que não comprometa a estrutura da coisa principal. Nesses exemplos, não vai haver comprometimento, ele pode exercer. Então, às vezes, vocês vão ver esses dois nomes aí. O ius tolendi e o ius retentionis. E aí lembrar, são institutos aplicados para o possuidor de boa-fé no que tange as benfeitorias. Tolendi para o voluptuária, retenciones para útil e necessária. E temos, claro, o possuidor de má-fé. Possuidor de má-fé, felizmente, né, porque já tem muita coisa, ele só tem um direito aqui, que são as benfeitorias necessárias. Então, decorrente de um esbulho. Aí eu não falo mais de boa-fé. Tem que esquecer a boa-fé. Tem que esquecer o contrato, tem que esquecer o justo título. Agora eu tenho que imaginar uma invasão. Eu tenho que imaginar continuar no imóvel depois do período do contrato, que entra lá naquela posse precária, nós já vimos. Tá? Ele sabe do vício. No caso da má-fé, o único direito que ele tem, cobrar benfeitoria necessária. E pior, se o sujeito não quiser pagar, ele não pode reter. Então não existe ius retentionis para o possuidor de má-fé. Como eu falei, retenciones é só para possuidor de boa-fé. E outra situação, a benfeitoria voluptuária. Ele também não pode exercer o ius tolendi, porque ius tolendi só cabe para possuidor de boa-fé. O único direito para o possuidor de má-fé no que tange as benfeitorias é ter indenização de benfeitoria necessária, sem poder reter, sem poder levantar as voluptuárias. Quanto às úteis, eu não preciso nem falar, que ele também não tem direito. Tá? Só trouxe no material aqui as diferenças. Então, o único direito, benfeitoria
necessária. Pode ser que alguém pense, ah, mas eu não concordo, nem é necessário, eu acho justo. Ele invadiu o imóvel. Tudo bem, eu não acho justo que ele invadiu o imóvel, mas foi ele que arrumou o telhado. Foi ele que evitou uma infiltração na minha casa. Ah, mas ele invadiu. Não, mas a gente não trata a má-fé com outra má-fé. Então eu vou indenizar ele com o valor da construção do telhado. E aí, o Código Civil ele é bem justo. Ele faz o quê? Eu que vou pagar, que vou optar qual o valor que eu quero pagar. Não é você que invadiu que pode exigir, não. Eu que vou pagar, que sou o reivindicante, eu vou optar entre pagar o valor atual da benfeitoria ou pagar o valor de custo. Em regra, o valor de custo ele é mais baixo. Então, em defesa do reivindicante, vocês pediriam, é claro, para pagar o valor de custo, não o valor atual. E claro que judicialmente vai ficar brigando lá. Eu vou querer pagar o valor de custo, você vai pedir o valor atual. Aplicando o artigo 1222, o juiz vai falar o quê? O direito de escolha cabe ao reivindicante. Isso na melhor sorte do juiz aplicar efetivamente o que está no Código Civil, né? E vocês já têm a maturidade no direito, já sabem que não são todos também, que o direito não é tão lindo assim na prática, né? Ninguém pega o Código Civil e sai aplicando ele liter, não. Então pode, claro, haver situação de injustiça, pode haver, claro, outro entendimento, mas outro entendimento contra a lei não pode existir. Mas na prática existe, tá? Então, assim, nas questões, situações de prova, prova de OAB, prova de concurso, atuação profissional de vocês, vocês vão se pautar no que é correto, né? O que é correto são as regras que nós estamos vendo aqui. Ninguém vai sair jogando tudo também igual maluco. Aí parece que nunca estudou, né? Aí forma, vai fazer uma situação de defesa de benfeitoria para um possuidor de má-fé, vai defender ele, e aí vocês cobram todas as benfeitorias, até a voluptuária. Nossa, parece que nunca estudou nada, né? Nem benfeitoria, nem posse. Possuidor de má-fé pedindo tudo. Útil, necessário e voluptuária. E pedindo a voluptuária, que nem o de boa-fé tem direito de pedir. Aí fica estranho, né? Então a gente tem que brigar pelo direito até onde cabe também. Não é brigar pelo direito no sentido da jogar qualquer coisa não, porque aí fica feio. Tá? Então a gente vai pelos caminhos que podem existir aí. Essas são as disposições desse possuidor de má-fé. Então, artigo 1220, lembrar da opção. O valor sobre qual a discussão sobre qual valor vai pagar cabe ao reivindicante e não ao invasor, por exemplo. Tá? E temos o 1221 com a ideia de que as benfeitorias elas vão se compensar com os danos. Tá? E pior, só vão obrigar a indenizar se ao tempo da evicção, ou seja, se ao tempo da entrega do bem, da perda do bem, elas ainda existirem. O que significa? Foi construída uma benfeitoria. Vamos colocar um exemplo de benfeitoria necessária. Sempre cabe indenização, em qualquer caso. É fácil visualizar. Houve a construção de uma benfeitoria necessária no valor de R$5.000. Porém, o réu me deixou um dano, deixou perdas e danos no meu imóvel no valor de R$10.000. Então, eu não tenho que pagar 5.000 para ele, porque ele me deve 10. Tá? Na verdade, o que eu tenho é o direito ainda de cobrar ele 5.000. Eu vou trabalhar o quê? O valor da benfeitoria necessária que ele fez e vou compensar com o valor dos danos que eu tive. Eu sou o reivindicante. Eu estou cobrando do sujeito que está me devolvendo. Você que está devolvendo fez a benfeitoria. Ah, gastou 5.000? Ah, tá, eu tenho que te pagar os 5.000. Benfeitoria necessária. Porém, você me deixou um prejuízo de 10.000. Você colheu um monte de fruto que não poderia. Você colheu frutos verdes, a gente já estudou. Tá? Você causou uma destruição no imóvel, responsabilidade civil. Seu prejuízo, frente a mim, é de 10.000. Então, na verdade, a gente vai ter
a possibilidade de cobrar, eu no caso cobrar aí o quê? R$ 5.000. Vai compensar. E o final do artigo ele piora, porque ele fala, só se ao tempo da evicção elas existirem. Ou seja, chega lá, final da reintegração de posse, tem que me devolver o bem. Devolveu. O telhado já não existe mais. Não existe. Ele vai poder cobrar o valor do telhado? Não. Porque ao tempo da evicção, a benfeitoria já não mais existe. Então, a benfeitoria compensa com o valor dos danos e só gera indenização se ao tempo da devolução, da evicção, elas ainda existirem. Se não mais existirem, não pode ser, tá? Não pode ser indenizado. A gente está falando aqui numa situação, principalmente aí, eu até falei de reintegração, que a gente está analisando o quê? Uma má-fé, tá? Então aí, só para recapitular aqui, nós temos aí então um exemplo também, o valor da benfeitoria necessária do possuidor de má-fé será compensado com os danos sofridos pelo reivindicante. Vocês, possuidores de má-fé, e eu, reivindicante. Eu estou reivindicando o bem de volta. Haverá uma hipótese de compensação legal. Existe o quê? Uma reciprocidade de dívidas. Vocês alegam que eu devo 5.000, eu alego que vocês me devem 10. Compensando 5 nos 10, ainda resta 5. Eu ainda te cobro 5.000. Compensação legal. Posso aplicar aqui na situação. Tá? Porém, se essa benfeitoria não existe mais quando a coisa perdeu, não há que se falar em compensação. Se não existir mais a benfeitoria, não há mais compensação. Tá? Então é só uma disposição no 1221, que geralmente, quando é cobrado, trata dessa parte aqui que está sublinhada aí. Tá? As benfeitorias compensam-se com os danos no caso da posse de má-fé. É o que prevê o 1221. E o terceiro efeito, que é quanto à responsabilidade civil. Decorrente da entrega de um bem imóvel, ou um bem móvel, mas vamos pensar no bem imóvel, pode existir efeito de responsabilidade civil. Pode haver perecimento da coisa, pode haver destruição do objeto. E aí, se o possuidor é de boa fé, ele tem responsabilidade subjetiva, que é aquela que necessita de dolo ou culpa. Né? Então, possuidor de má fé, de boa fé, responde subjetivamente, apenas mediante dolo ou culpa. E aí o exemplo, um comodatário, porque o comodatário tem boa fé. Se eu não trouxer mais nenhum elemento, é um contrato de comodato. Comodatário de boa fé, ele não responde pelo bem no caso de roubo do veículo. Claro, desde que ele não tenha facilitado o roubo, né? O roubo ou o furto. Por quê? Ele teve dolo ou culpa por veículo ser roubado? Não, então ele não responde. Ah, mas o dono do carro fica no prejuízo? Fica, vai cobrar do outro. Vai cobrar de quem roubou. Porque a responsabilidade dele é subjetiva. Tem que ser provado o dolo ou a culpa. Ah, ele é um comodatário de boa fé, pegou meu carro, mas foi pôr lá no estacionamento do shopping e não trancou. Aí, claro que gera discussão, porque vai analisar o elemento culpa. Tá? Ele foi negligente, aí entra naquelas discussões de responsabilidade civil. Então, possuidor de boa-fé, responsabilidade subjetiva, que é mais difícil de comprovar. Possuidor de má-fé é o oposto, responsabilidade objetiva, independe de dolo, independe de culpa. Se houver a perda, deterioração do objeto, do bem móvel ou imóvel, podendo ainda ser acidental, sem ele nem prever, ele responde pela coisa. Tá? Existe a responsabilidade, que vai bastar ele comprovar conduta, nexo e dano, porque na objetiva eu não preciso analisar o elemento volitivo, que é o elemento de vontade. Porém, o 1218, ele deixa a salvo uma excludente específica, uma possibilidade de vocês alegarem um meio de defesa, tá? Então aqui seria como um meio de defesa, e o ônus da prova é dele. O possuidor de má-fé chega lá, na ação de reintegração de posse,
existe lá reintegração de posse cumulada com indenização. Indenização de perdas e danos. Está fundada na responsabilidade civil. Se eu comprovo para o juiz nessa reintegração o esbulho, fica claro que ele responde o esbulhador de forma objetiva. Aí eu cobro. Cobro isso. Estragou a porta, estragou os objetos, quebrou móveis dentro de casa, vou cobrar tudo. Dentro da reintegração. A ação pode ser cumulada. Ele vem, o réu, na reintegração, e comprova para o juiz, através de provas, que se aquele bem tivesse comigo, teria acontecido a mesma coisa. Aí ele não paga. Mas aí o ônus da prova é dele. Tá? Exemplo, roubou ou furtou um objeto e levou consigo, levou para outra cidade. Tá? Deixou o carro, por um exemplo prático, deixou o carro deixou o carro no estacionamento da faculdade, o aluno. Ao sair da aula, não achou mais o carro. Que um inimigo dele acabou levando o veículo. Levou para outra cidade. Tá? Foi dirigindo com esse carro lá para São Paulo. Em São Paulo, houve algum evento, alguma situação, e esse carro foi roubado, foi furtado, foi vítima de uma chuva de granizo, foi vítima de um tornado. Veja só, onde você estava, teria a posse direta, justa e de boa fé do carro. Choveu? Não. Teve chuva de granizo? Não. Tinha probabilidade de ser roubado ou furtado? Também não. Então ele vai indenizar? Vai. Vai indenizar. Se ele mostrar o contrário, aí não. Ah, choveu em Barra Mansa e choveu em São Paulo. Chuva de granizo. No Brasil inteiro. Impossível, né? Mas só um exemplo aqui. Ele vai indenizar? Não. Porque com ele, se tivesse no estacionamento que é descoberto, aí vem toda a discussão judicial, né? Se tivesse no estacionamento descoberto, ou se tivesse parado numa calçada, próximo a uma calçada no centro de São Paulo descoberto, teria acontecido a mesma coisa. Óbvio que é muito difícil provar isso, mas a discussão é das partes aí, e o ônus dessa prova é do possuidor de má-fé. Então, o possuidor de má-fé, ele vai ter essa, não vou dizer benefício, mas ele vai ter, tecnicamente, essa excludente em favor dele. Só se ele conseguir comprovar isso. Entenderam? Vamos ver agora as dúvidas.